Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. É um texto bastante conhecido, no qual o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a vinda de Jesus, que será precedida de manifestações do anticristo, como está escrito aí no título do capítulo 2. Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém? Segunda Epístola. Tem a primeira, é na segunda, aos Tessalonicenses, capítulo 2. Só ajudar um pouquinho que vai encontrar. Segunda Epístola. Aos Tessalonicenses. Tem Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Pronto, a irmã vai auxiliar aí. Achou? Pronto. Capítulo 2. Isso. É importante que todos façam menção da leitura bíblica, né? Isso. Capítulo 2. Leiamos. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não nos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém? Podeis assentar. Meus irmãos, vejamos aqui que o apóstolo Paulo, ele está orientando a igreja que a vinda de Cristo não seria de qualquer maneira, pois haveria de primeiro acontecer, haveria aqui essa alusão que ele vai fazer sobre o anticristo. Ele está dizendo o seguinte, que a manifestação desse homem, desse iníquo, desse filho da perdição que é o anticristo, antes dele se manifestar, haveria de ocorrer um fato
um fato esse importante que chama-se arrebatamento. Temos que entender que na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 45 e diante, o apóstolo Paulo, ele vai tratar do arrebatamento, colocando ali que os que estiverem vivos terão seus corpos transformados, mas os que já morreram em Cristo Jesus, eles serão ressuscitados com um corpo glorificado também. Aí, quando nós vemos aqui na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, né, ele já diz aqui assim, no versículo 13, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Veja que Paulo aqui, ele não vai tratar de detalhes como ele fez lá na Epístola aos Coríntios. Ele apenas vai corrigir o entendimento, porque muitos entendiam que quem estava vivo seria arrebatado primeiro, para depois os que morreram em Cristo. Só que Paulo está fazendo uma correção. Primeiro, os que morreram em Cristo Jesus, eles serão ressuscitados. Nós, os que ficarmos vivos, ao sermos arrebatados, encontraremos o Senhor nos ares. E quem já estará nos ares serão aqueles irmãos que morreram em Cristo Jesus. Então é essa a questão que Paulo está colocando aqui. Outro detalhe aqui, que nós lemos na segunda epístola, no capítulo 2, é que ele está agora fazendo uma menção de que o anticristo, ele só irá se revelar após a saída da igreja da terra. E aí tem um detalhe. Algumas linhas teológicas ensinam que a igreja, ela passará pelos 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. Outra escola teológica já ensina que a igreja passará pelo período da tribulação. E outra já ensina que a igreja não passará pela tribulação. E observe comigo aí no versículo 6 do capítulo 2 aos Tessalonicenses, que diz assim: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Primeiro, quem está resistindo às iniquidades, quem está resistindo quanto às investidas de Satanás, é a igreja. Veja comigo aí, rapidamente, na epístola que escreveu Tiago, no capítulo 4, fica depois de Hebreus. Tiago, capítulo 4, no versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora veja comigo, na primeira epístola que escreveu Pedro, no capítulo 5, no versículo 8 e 9, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então a igreja, ela resiste às investidas de Satanás, ela está resistindo quando aos ataques do adversário, até que do meio seja tirado. Então a igreja vai ser retirada. E quem retirará a igreja da terra? O Senhor, no qual o Espírito Santo que está em nós. Aí é que entra o seguinte: na epístola aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, diz:
não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados para o dia da redenção. Então, todos aqueles que receberam a Jesus como único e suficiente Salvador, têm em seus corpos o Espírito Santo, que é o selo da redenção. Então, quem tem o Espírito Santo vai ser retirado da terra. É a igreja que vai ser retirada. E acontece aqui agora um outro detalhe, que a igreja, ao ser retirada da terra, vai acontecer então uma atuação maligna, diabólica, terrível, no qual Deus não vai restringir. Porque no presente momento, a ação do diabo é grande. Nós vemos a sua ação. Só que tem um detalhe: o Espírito Santo está restringindo essa ação do diabo. Por que está restringindo? Porque a igreja permanece na terra. Então o diabo não tem uma ação, uma atuação como ele deseja fazer. Por quê? Por conta da igreja, a noiva do Senhor que permanece na terra. Mas quando a igreja ela for tirada da terra, então acompanhe comigo aí o versículo 8, e então será revelado o iníquo, que é o anticristo, né, pelo qual o Senhor vai desfazer, vai destruir ele pelo assopro da sua boca, e a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aí tem um detalhe: aos que ficarem na terra, e a tantos que rejeitam a verdade do Evangelho, eles vão agora serem o quê? Enganados por Satanás. Eles vão agora sofrer muitas situações terríveis. E por que sofrerão? Porque eles não amaram a verdade do Evangelho para se salvarem. Pelo contrário, eles vão crer na mentira porque eles estão totalmente distantes de Deus. Por não amar a verdade do Evangelho para se salvarem, Deus então vai permitir que Satanás faça deles o que bem quiserem. E aí corrobora-se o que está escrito na Epístola aos Romanos, no capítulo 2, a partir do versículo 4 em diante, que muitos estão entesourando para si a ira de Deus sobre si mesmo. Porque com o coração duro, com o coração impenitente, sem crer na verdade do Evangelho, vai chegar um momento em que a justiça de Deus vai cair sobre a terra, e todo ato de injustiça, de pecados que tem por aí, tudo isso vai haver uma prestação de contas. Mas todas essas situações terríveis que a Bíblia descreve como a grande tribulação, é um período em que o anticristo vai reinar, a igreja não estará aqui, porque o Senhor Jesus, pelo seu amor imensurável, vai retirar o seu povo, a sua noiva, desse período terrível. Agora, vamos confirmar isso, não somente aqui no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, no qual há uma revelação da parte do profeta Daniel. Veja comigo aí no capítulo 9 do livro de Daniel. Capítulo 9 do livro de Daniel, a partir do versículo 24. Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 24. Está no Antigo Testamento. Deixa eu ler aqui rapidamente para vocês. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos,
E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Agora veja comigo o versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então veja comigo aqui, meus amados irmãos, uma revelação aqui. Primeiro, Daniel foi dado a ele uma revelação sobre os tempos do fim, sobre algo que iria acontecer. Essas 70 semanas aqui vai basear-se em 70 anos multiplicados. Vai dar um total aqui de 490 anos. Dentro desses 490 anos, aqui que é revelado, aí vai estar descrito sobre a extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, a expiar a iniquidade, a trazer justiça eterna, sela a visão, a profecia, ungir o santo dos santos. Aí tem-se aqui uma notícia do anjo para Daniel dizendo o seguinte: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. Aí vai fazer menção de 7 semanas e 62 semanas. Observe aqui um detalhe: 70 semanas dá um total de 70 vezes 7, vai dar 490 anos. Aí ele diz aqui, 7 semanas, 7 vezes 7, 49 anos. 62 semanas, 62 vezes 7 vai dar 434 anos. Aí soma-se 434 anos mais 49 vai dar um total de 483 anos, desde a ordem que saiu para edificar Jerusalém. E aí nós temos que observar um detalhe. Alguns estudiosos vão fazer uma afirmação que o ano aqui seria provavelmente 457 a.C. Só que a ordem não foi dada para a edificação do templo, quando Esdras foi levantado para a reconstrução do templo, mas sim para a reconstrução de Jerusalém. E foi Neemias que foi incumbido de fazer isso. Então o ano aqui seria 445, 444 a.C., durante o reinado do rei Artaxerxes Longimanus. Então, dentro desse período aqui, o anjo faz essa revelação dentro de uma linguagem, né, de 60 semanas, 62 semanas, 7 semanas, calculando-se em anos, aí vemos 49 anos mais 434, dá 483. 483 anos dentro desse período aqui, até a ascensão de Jesus. Só que 483 anos, para se chegar a 490, faltam quantos anos? 7 anos. Esses 7 anos é justamente o do versículo 27, no qual está escrito aqui, por uma semana. Então nós temos que observar que a contagem do tempo aqui, no qual o anjo fez essa revelação a Daniel, ela está parada. Ela parou, por exemplo, é como dali até aqui, deu o quê? 483 anos. Aconteceu tudo isso que está descrito aqui nesses versículos, até o versículo 26. Mas quando chega no versículo 27, que está do lado de cá, para acontecer, isso aqui tem que sair. A igreja. Que é justamente a igreja. A igreja está entre os 483 anos e os 7 anos finais. Então, com essa revelação aqui, com esse entendimento, Daniel está nos mostrando, está confirmando que a igreja não passará pela tribulação. Glória a Deus. Só que tem um detalhe: quem não passará pela grande tribulação? Quem será arrebatado? Todos os fiéis a Deus.
E ser fiel a Deus não significa o santão, nada disso. O fiel a Deus é aquele que, mesmo com a sua dificuldade, tem uma fé inabalável na pessoa de Jesus. Tem uma esperança, tem uma confiança em Deus. É por isso que o salmista, no Salmo de número 37, ele vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, quando nós confiamos em Deus e nós depositamos a nossa vida em Deus, então nós temos a total segurança de que Deus, ele é poderoso o suficiente para nos ajudar dentro dessa caminhada, porque na nossa caminhada cristã, ainda que venhamos a tropeçar, ou a enfraquecer, ou a ficar fraquinho, a cambalear, o Senhor está com a mão poderosa estendida para nos ajudar. É por isso que o salmista, no Salmo de número 103, ele diz o seguinte, que Deus ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas ele, compreendendo que nós somos pó, ele então nos ama, ele nos ajuda para que venhamos ao quê? A estar sempre caminhando para frente. Visto o seguinte, Jesus ele escolheu 12 discípulos, mas já chegados a ele. Jesus sabia da condição dos seus discípulos, homens fracos, homens que lá na frente iriam fracassar, iriam todos abandonarem a ele, iriam negar. Mas Jesus os amou até ao fim, como está descrito em João capítulo 13. Mas após Jesus ter ressuscitado e aparecido para eles, aqueles homens foram transformados de tal maneira que dedicaram-se completamente à obra evangelizadora que Jesus tinha iniciado. Semelhantemente, somos nós. Apesar de nossas fraquezas, apesar de nossas limitações, Deus nos ama, nos capacita. O importante é que a nossa fé tem que estar firmada em Cristo Jesus. Aleluia. Então veja que o arrebatamento é algo que virá. Agora, acontecerá em qual momento? Quando se dará o arrebatamento? Aí agora a gente vem aqui para Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 24. É um texto bastante conhecido. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, a partir do primeiro versículo. O título diz assim: o sermão profético, o princípio das dores. Leiamos. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Observe que houve uma pergunta: por quê? Quando se dará tudo isso? Quando será o final dos tempos? Mas quando nós observamos um detalhe, que Jesus, ao iniciar a sua mensagem evangelizadora, Jesus tinha dito o seguinte: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o fim está próximo. Isso significa o seguinte, que o nosso tempo para Deus é diferente. O que nós achamos que é muito tempo, para Deus não é. Por exemplo, Deus disse a Abraão que Abraão seria pai. Levou-se 25 anos para que isso se cumprisse. Na ótica humana é muito tempo, mas para Deus não. É por isso que o apóstolo Pedro, ao escrever na sua epístola, ele diz assim: 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. Significa que
o que Deus pode fazer em 1000 anos, Ele faz em um dia. E o que Ele quiser fazer em um dia, Ele faz em 1000 anos, porque Ele é soberano. Então Ele vai lhe dar a promessa no tempo dele, não é no nosso tempo. Não é quando você quer. Ah, está demorando, Senhor. Aí você já está murmurando. E murmuradores Deus não ouve. É por isso que quando Ele faz uma promessa, a gente tem que acatar e confiar. Porque, primeiro, as Escrituras dizem que Deus é fiel. E Ele não pode negar a si mesmo. É por isso que dentro dessa espera, da sua promessa, do cumprimento daquilo que Ele falou, nós temos que nos moldar, porque muitas vezes nós não estamos nem preparados para receber aquela bênção, aquilo que Deus nos prometeu. Ainda tem que ter um trabalhar. É isso que nós temos que entender, Então aqui, continuando, Jesus vai dizer assim: respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Primeiro, aqui no capítulo 24, como também no capítulo 13 do Evangelho de São Marcos, nós temos que ler cuidadosamente, porque alguns pregadores e alguns ensinadores fazem confusões dentro desses assuntos, porque misturam assuntos, fatos que ocorrerão durante a tribulação, comparando com os fatos que estão acontecendo no momento antes do arrebatamento. Observe que antes do arrebatamento vai ocorrer o quê? Reino contra reino, fome, peste, todas essas coisas estão acontecendo, mas ainda não é o fim, é o princípio de dores. Só que o período que Jesus chama de grande tribulação, ele vai admoestar que será um período, uns dias de angústias tão grande que nunca houve na terra e também nunca haverá. Isso aqui, Jesus está dando noção para que a igreja, para que os seus discípulos, os seus servos e todos aqueles que creem nele, tenham uma noção de que serão tempos angustiosos, terríveis. Então vai haver um nível de iniquidade muito grande, porque se no momento presente nós estamos vendo a violência, estamos vendo tantas coisas, tantas injustiças, quando a igreja não estiver mais aqui, isso estará elevado a um grau insuportável. Além do mais, a ação demoníaca será terrível, porque a Epístola aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1 e 2, diz que tanto Satanás como os espíritos malignos estão operando nessa região, levando os homens à desobediência, o índice de iniquidade. E como nós tínhamos lido na segunda epístola aos Tessalonicenses, que o anticristo, ele irá governar e reinar nesse mundo com o poder, com todo o sinal e prodígio de quem? De Satanás. Observe o detalhe. Lá no capítulo 4 de Mateus e também de Lucas, quando Jesus está no deserto, durante aquele período da tentação, Satanás fez uma oferta a Jesus. Olhe, se prostre, me adore, que eu darei todo esse reino, toda essa glória para você. Só que essa oferta, Satanás dará ao anticristo, como está descrita onde? Veja comigo no livro do Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 2, que diz assim: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Quem é esse dragão? Veja comigo no capítulo 12, no versículo 9 do Apocalipse. E foi precipitado o grande dragão,
a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Agora observe um detalhe, meus amados, aqui no versículo 6 do capítulo 13 do Apocalipse, olha o que está escrito: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam aonde? No céu. Quem são esses habitantes do céu? A igreja, que foi arrebatada. Porque em Apocalipse aqui já está se tratando do período da grande tribulação. Então, no período da grande tribulação, muitos homens não irão pedir perdão a Deus, não. Eles vão blasfemar contra Deus e blasfemar contra aqueles que estão residindo nos céus. Quem está residindo nos céus? A igreja. A igreja. Então a igreja não passará pela tribulação. Por que não passará? A igreja é a noiva. E Jesus, ele ama a sua noiva, ele se entregou pela sua noiva. Basta que nós venhamos a perseverar na fé. É por isso que em Mateus, no capítulo 24, no versículo 13, Jesus diz assim, ó: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E aí no versículo 14 ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então veja que o evangelho vai continuar sendo pregado até o tempo do fim. Mas tem um detalhe: alguns até questionam, faz também uma certa confusão, quando o texto sagrado diz assim, no versículo 30, aqui de Mateus capítulo 24: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Observe o seguinte, meus amados, aqui não está se tratando dessa vinda de Jesus agora, porque a vinda de Jesus se dará em duas fases. Por exemplo, a primeira fase é a fase invisível, que é o que? O arrebatamento. Arrebatamento significa ser tirado com força, ser tirado abruptamente, ou seja, ser furtado. É por isso que a Bíblia vai dizer que o dia do Senhor será como o ladrão que vem. O ladrão aqui é aquele ladrão que furta. Quando a pessoa tem o seu bem furtado, ela só vai dar por falta depois. É isso que Jesus vai fazer na terra. A igreja que pertence a Ele, porque nós pertencemos a Ele, Ele vai furtar os seus da terra. E a igreja e a terra não vai ter noção. A terra só vai ter ciência de que nós sumimos daqui quando não estivermos mais aqui. Aí é que vai ser aquela procura: cadê ciclano, cadê fulano? É por isso que, em dado momento, Jesus disse assim: um estará trabalhando, dois estarão trabalhando, um será tirado e o outro levado. Dois estarão dormindo, um será levado, o outro ficará. Isso significa o seguinte: o desaparecimento de muitas pessoas que creem em Jesus. Então, a volta de Jesus se dará como? Em duas fases. A primeira fase, o arrebatamento, que é o retorno invisível. Jesus vem, leva os seus. Aqui já é a segunda fase da sua volta, que é quando ele irá aparecer visivelmente. E para nós termos uma noção de uma revelação das Escrituras Sagradas, veja comigo no Evangelho de São João, no capítulo 19, João, capítulo 19, a partir do versículo 19. Aqui Jesus está crucificado, né? Ele está na cruz do Calvário. E aí o texto sagrado diz assim, João, capítulo 19, a partir do versículo 19. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus.
E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, em grego e em latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse, sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Observe que esses aqui vão estar incomodados pela frase que está escrita ali na cruz: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Por que eles estão incomodados? Porque há uma revelação muito grande aqui, quanto à questão até da volta de Jesus. Veja comigo, ainda em João, no capítulo 8, de João, no versículo 28, quando Jesus disse assim: disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus está dizendo que quando ele fosse levantado na cruz do Calvário, todos conheceriam quem ele era. Mas veja o seguinte, que Jesus está crucificado, todos estão vendo aquela situação ali, e o título em cima diz: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Mas está escrito em que idioma? No hebraico, no grego e no latim. Em hebraico está escrito o seguinte: Yeshua Hanatzarei Uetmelech Ha-Yehudim. É claro que, lendo assim, fica uma coisa meio vaga. O que é que isso quer dizer? Não estou entendendo. Só que tem um detalhe. O tetragrama, que são as 4 letras que compunham o nome de Deus no Antigo Testamento, era YHWH. E Yeshua começa com o quê? Y. Hanatzarei, com H. Uetmelech, com W. Ha-Yehudim, com H. Quando os judeus eles leram essa frase em hebraico, eles viram as iniciais do tetragrama, que diz respeito a quem? Ao próprio Deus. Então eles se incomodaram com aquilo e queriam que aquilo fosse anulado. Mas Jesus tinha dito antes que quando ele fosse levantado na cruz, todos saberiam quem ele era. E quem Jesus é? O próprio Deus. Agora observe aqui mais um detalhe. Veja comigo aqui no capítulo 19 ainda, no versículo 33, quando está escrito assim: mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu o quê? Sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que o transpassaram. Ora, Jesus estava morto, então existia uma norma de vir e quebrar as pernas das pessoas. Vindo a Jesus, Jesus já estava morto, então não quebraram as suas pernas. Por quê? Para cumprir o que está descrito nos Salmos, que fala que nenhum de seus ossos seriam quebrados. Só que pegaram e não se contentaram com aquilo, pegaram a lança e ao enfiar no lado de Jesus saiu sangue e depois saiu o quê? Água. Isso tem uma revelação aqui também a respeito disso, porque na Bíblia nada está escrito por acaso. Só que Jesus foi transpassado, não foi isso? Foi transpassado. Veja comigo aqui no livro do profeta Zacarias, no Antigo Testamento. Zacarias é antes de Malaquias. Zacarias, capítulo 12, livro do profeta Zacarias, capítulo 12. Veja aí comigo, a partir do versículo 10. Livro do profeta Zacarias, capítulo 12, a partir do versículo 10. Diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas,
e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Quem está falando isso aqui é o próprio Deus, porque quando nós lemos aqui, no versículo 1 do capítulo 12, diz assim: peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor, o que estende o céu e o que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então Deus aqui está falando que no tempo futuro o povo de Israel, o seu povo, olharão para ele, a quem um dia ele foi transpassado. Meu Deus. Mas observe que quem foi transpassado na cruz do Calvário? Jesus Cristo. Mas aí é que a gente entende agora João, capítulo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Deus unigênito. Significa que, para redimir ao homem, Deus se fez homem para redimir aquele a quem ele criou, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Aleluia. Então, como os judeus, eles não creem em Jesus como Messias, no tempo da tribulação, eles vão crer em Jesus, porque ao ser perseguido e cercado pelo anticristo na guerra do Armagedon, então eles vão clamar a Deus de uma maneira muito grande. Aquele muro das lamentações, eles vão clamar, muitos vão ser feridos, mortos, em desespero, porque as nações estarão cercando Israel, e eles vão clamar. E aí é o momento em que Jesus aparecerá nos céus, e eles então, vendo essa imagem de Jesus, eles então vão crer que verdadeiramente aquele que um dia esteve na Palestina, que morreu na cruz do Calvário, verdadeiramente era o seu Senhor. É por isso que o profeta Zacarias diz assim: e naquele dia haverá só um Senhor, um só Deus, e é Jesus Cristo. Glória a Deus. Só que iremos falar sobre a tribulação na próxima segunda, não é isso, meu pastor? Porque hoje é só sobre o arrebatamento. Eu estou fazendo esses preâmbulos aqui, por quê? Porque temos que pegar o contexto das Escrituras para vermos que a Bíblia ela vai retratar muitos fatos. São muitas coisas que nos fazem ligar. Então, veja que todas essas situações agora, do momento presente, nada mais é do que cumprimento das Escrituras. Agora observe um detalhe, porque um irmão mandou para mim alguns vídeos de um sujeito que está aí em Israel fazendo alianças e em pronunciamentos. E muita gente acreditando que ele seja o anticristo, porque ele chegou a citar algumas coisas relacionadas a 3 anos, 3 anos e meio. Então as pessoas, por ouvirem falar sobre isso, disseram: ele é o anticristo. E aí é que gera confusão, porque alguns, por não examinarem as Escrituras, acabam afirmando que a igreja vai passar pela tribulação. Só que as Escrituras, ela vai nos revelar o que está acontecendo no presente momento. Veja comigo, na primeira epístola que escreveu São João, no capítulo 2, a primeira epístola de São João fica antes de Apocalipse. Capítulo 2, no versículo 18. Primeira epístola que escreveu São João, capítulo 2, versículo 18. Todos encontraram? Leiamos. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então veja que
a Bíblia está dizendo aqui, o apóstolo João está dizendo, está nos mostrando que é já a última hora. Observe um detalhe, lá no livro de Atos dos Apóstolos é citado, e nos últimos dias. O apóstolo Paulo ele vai tratar que nos fins dos séculos. Também vai dizer, nos últimos tempos. Mas aqui, o apóstolo João está dizendo, é já a última hora. Só que ao dizer, é já a última hora, ele diz assim, ó, e como ouvistes que vem o anticristo, também muitos se têm feito anticristo. Ou seja, esse sujeito que está aparecendo aí, no qual está sendo promulgado pela mídia como o anticristo, ele está sendo chamado, ele está se fazendo como anticristo, mas ele ainda não é o anticristo, porque o anticristo só irá se revelar após a saída da igreja da terra. Enquanto a igreja estiver na terra, não irá se manifestar o anticristo, o filho do pecado, o homem da perdição. Irá se manifestar muitos homens que irão se colocar ou se chamar como anticristo. E aí o apóstolo João diz assim, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, quando nós vemos estes homens se manifestarem, se colocarem como anticristo, nós então temos a certeza que estamos na última hora. Ou seja, o arrebatamento brevemente acontecerá. Que dia? Ninguém sabe. Que horas? Ninguém sabe. É por isso que Jesus, certa vez ele disse assim, o seu Senhor poderá vir à meia-noite, ou pela manhã, ou pela tarde, ao cantar do galo, que é o horário da madrugada. Ele apenas disse, vigiai. Não sabemos o dia nem a hora. O arrebatamento pode se dar daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Não sabemos. Por quê? Porque Deus tem o dia determinado para o arrebatamento. Nós é que não sabemos. O importante é que nós venhamos a estar firmemente em Cristo Jesus, crendo em Jesus, buscando nele o apoio, a força, o renovo, confessando os nossos pecados, pedindo a ele misericórdia, porque somente Jesus é quem nos conduz ao reino celestial. Somente Jesus perdoa os nossos pecados. Somente Jesus, ele conhece a nossa estrutura. Somente Jesus, ele nos ama. Ele sabe de tudo aquilo que se passa em nós e ele não vai lançar em rosto. Ele nos compreende, ele ampara. Veja aqui rapidamente quando Pedro está caminhando sobre as águas. E aí Jesus chama, ele vai. Só que Pedro lá na frente, ele olhando as ondas e o vento muito forte, ele vai afundar. E aí ele grita, Senhor, socorre-me, eu não quero perecer. Aí Jesus pega ele pela mão e volta com ele o quê? Andando. Os discípulos que estavam no barco, viu Pedro caminhando sobre as águas até Jesus. Mas os discípulos não viram que Pedro afundou. Por que não viram? Porque além de ter caminhado uma boa distância, estava no meio do mar, né? Tudo escuro, era de madrugada, o vento muito forte, a água muito forte, então eles não conseguiam ter uma boa visibilidade. Mas quem foi que viu Pedro afundando? Jesus. E quando Jesus estende a mão e pega Pedro, os discípulos viram Pedro agora voltando como? Com Jesus andando sobre as águas. Os discípulos souberam disso? Não. Por quê? Porque foi algo que aconteceu que não diz respeito a ninguém. Somente Jesus é que teve conhecimento e não se revelou, não revelou a ninguém. Significa que as nossas fraquezas, Deus não revela a ninguém. Ele trata a nossa fraqueza, porque Ele é um Pai. É por isso que, independente de qualquer coisa, a nossa fé em Jesus, ela tem que ser inabalável, tem que permanecer firme. É por isso que João também ele vai dizer que a fé é o que nos fazem vencer o mundo. A fé no Filho de Deus. Aleluia. Agora, o arrebatamento, irmãos, se dará
De que maneira? Rapidamente. Como Paulo disse, num abrir e fechar de olhos. Aí, ó, piscou o olho, já foi. É assim que dará o arrebatamento. É por isso que muita gente vai ser pego de surpresa. É por isso que o mundo vai ficar assim, ó. Cadê as pessoas? Quando muitos estiverem dormindo, que acordarem, vai procurar o marido, vai procurar a esposa, vai procurar filho. Cadê? Sumiu. Vai acontecer muitos acidentes, aviões caindo, carros batendo, trens batendo. Muitas coisas vão acontecer. Por quê? Porque em todos os lugares há pessoas fiéis a Deus trabalhando e serão arrebatadas. Então vai ser um momento de desespero. Um corre daqui, um corre dali. As notícias vão se proliferar. E aí, o que acontecerá? Os que não creram na verdade irão agora sofrer terríveis sanções na terra, porque todo ato de injustiça será julgado, haverá uma prestação de contas, porque o que o homem semear, isso também se fará. É uma verdade incontestável. O que se faz aqui, você vai acertar as contas, porque se você faz o mal, você vai colher o mal. Se você faz o bem, você vai colher o bem. E Deus está olhando a tudo e a todos e retribuirá a cada um segundo os seus próprios caminhos. Mas a igreja não irá ter nenhuma condenação. Por quê? Não é que nós somos bons, simplesmente porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, além de nos salvar, nos justificou e não há nenhuma condenação. É por isso que o texto sagrado diz assim, que, portanto, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para nós. Por quê? Porque nós fomos justificados através do sacrifício de Jesus. Quando nós cremos em Jesus, nós somos perdoados dos nossos pecados. E o momento que nós somos perdoados, nós agora temos uma filiação com Deus Pai. Nós agora somos filhos de Deus, mediante a fé em Jesus. E como nós agora somos filhos de Deus, mediante a fé em Jesus, também somos herdeiros do reino celestial. Se somos herdeiros, então o nosso reino, a nossa cidade, nosso destino não é nessa terra, é no reino dos céus, porque essa terra, esse céu passará. Tudo isso aqui vai passar. Alguns pregam erroneamente, dizem que não, mas as Escrituras comprovam que isso aqui vai passar. Nós veremos em outras mensagens. Então o nosso corpo será o quê? Transformado, glorificado. É a mesma altura, o mesmo tipo físico, somente com um detalhe: isso aqui não será mais corruptível, suscetível a envelhecer, porque o corpo foi transformado. Iremos nos reconhecer, mas não iremos ter lembranças das coisas aqui na terra. Observe o seguinte, que muitos até acham que não, mas observe o detalhe aqui rapidamente. Jesus certa vez disse que nós iríamos assentarmos à mesa, juntamente com quem? Abraão, Isaac e Jacó. Muitos que virão do Oriente e do Ocidente. Não é assim que o planeta Terra é dividido? A população do Oriente e a população do Ocidente. O que é que as Escrituras dizem lá no texto de Efésios? Que através de Jesus ele juntou tanto judeus como gentios, formando um só povo. Então vem do Oriente e vem do Ocidente. Vai assentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Eles viveram há séculos atrás. Como que nós vamos reconhecê-lo? Somente através dos céus. No reino dos céus nós vamos nos conhecer. Outro detalhe, no Monte da Transfiguração, Pedro, João e Tiago estavam com Jesus. Quem apareceu juntamente com Jesus ali na Transfiguração? Elias e Moisés. Pedro, Tiago e João viveram na época desses homens? Não. Como é que eles reconheceram?
Porque Jesus permitiu, no ambiente espiritual que foi criado, então dar-se a conhecer, assim como nós também iremos nos reconhecer, mas não iremos ter lembranças das coisas passadas. Então será o quê? Muita alegria, porque vencemos as adversidades da vida e Deus irá nos recompensar com galardões. Por quê? Porque fomos fiéis a Ele, suportamos, resistimos às tentações, resistimos às investidas de Satanás, não amamos o mundo, mas amamos a Jesus, a quem nos perdoou, a quem nos salvou, a quem nos resgatou, e como Ele bem disse, eu irei ao Pai e voltarei para vos buscar e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejai vós também, uma cidade celestial, no qual todos aqueles que creem em Jesus estarão presentes nelas. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.